Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Uma pergunta. Rogo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, outra pergunta. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Foi uma pergunta que Jesus fez para os nossos dias que nós estamos vivendo. Será que é possível ainda ter fé nos dias que nós estamos vivendo, que nós imaginamos pelas profecias cumpridas, próximos da volta de Jesus? É uma pergunta para a gente refletir. Podemos aceitar. Eu quero nesta tarde conversar com você um pouquinho sobre fé. Fé em Jesus. Fé em Deus. Que é uma das coisas que todo mundo fala que tem, mas nós só percebemos que temos no momento difícil, no momento da luta, no momento da dificuldade, é que essa fé pode de fato se revelar. Quando a gente está apertado, acossado, pressionado por situações, é que nós então podemos perceber que ela está ali em nosso coração. O Senhor Jesus, quando falava com as pessoas, e muito especialmente nessa passagem da Bíblia aqui, ele ficava preocupado exatamente com a forma, como já naquela época, os judeus desistiam com facilidade. As pessoas parecem assim que logo desistiam, logo se entregavam no meio da luta, e Jesus Cristo precisava então que todos acreditassem que era preciso, acima de tudo, confiar, e que nós temos um recurso, que é um recurso ensinado pelo próprio Deus, que nos fortalece muito, que nos ajuda muito no tempo da angústia ou dos dias difíceis, que é exatamente a oração. Quando a gente fala sobre oração, a gente pensa, será que uma oração pode funcionar em favor da minha vida? Eu digo para você que sim, porque se nós entendemos que oração funciona, é porque o próprio Deus, na sua palavra, nos incentiva a orarmos, nos incentiva a falarmos com Deus. E a oração tem muita força, por quê? Porque ela expressa o seu sentimento, ela expressa a sua dor. É quando você abre o seu coração para falar de você, para falar das coisas que te preocupam, para falar das coisas que te maltratam e que te machucam. Por isso, ela é uma linha direta deixada por Deus, para que nós pudéssemos então termos contato com Ele no momento da luta, no momento da angústia. Mas o que é oração? Oração é a liberdade que você tem de poder entrar em contato com Deus dentro da sua necessidade. E o que é interessante no meio de tudo isso, que a própria ciência hoje reconhece o poder que tem a oração. Se você abrir a internet e ver estudos de universidades americanas que falam sobre a importância da oração, você vai perceber que pesquisas feitas comprovam que as pessoas que oram, sem dúvida alguma, elas conseguem ter uma sobrevida. Em pesquisas que eu li um dia desse, exatamente em uma universidade americana, uma pesquisa feita dentro de um hospital americano, que as pessoas que oravam e que tinham fé, que elas conseguiam ou se recuperar ou terem uma sobrevida dentro dos seus momentos difíceis que estavam enfrentando, e reconheciam a oração como algo que ativava algum poder no cérebro para poder dar condições da pessoa superar e passar os momentos difíceis. Mas na verdade o que é oração? É falar com Deus. E digo para vocês uma coisa interessante. Tem diferença de rezar e orar. A gente às vezes pensa que tudo é a mesma coisa, mas não é. Rezar é uma coisa, orar é outra coisa. O que é rezar? Rezar é quando você usa palavras decoradas que não saem do seu sentimento, mas que você realmente fala de uma forma totalmente decorada. Alguma coisa que esteja registrado, que já fez parte do pensamento de alguém. Aí você está rezando. Por exemplo, reza no papel
essa parábola que eu estou falando para vocês, com que eu estou comentando com vocês, já está aqui registrada. Eu estou somente passando para você um fato que foi registrado. Isso é rezar. Tem alguma coisa em rezar? Não. Porque todas as vezes que você faz a oração do Pai Nosso, você não está orando, você está rezando. Ela foi a oração que Jesus ensinou como modelo para você se guiar, como é que você tem que organizar a sua oração. Na verdade, quando Jesus falou sobre a oração do Pai Nosso, a intenção dele era tentar mostrar para você que essa oração que você faz para o Pai, ela tem que ser organizada, ela tem que ser por parte. Primeiro você tem que reconhecer, depois você tem que pedir perdão nos seus pecados, aí vem todas as fases dessa oração que vai dizendo como é que você tem que usar as palavras bem organizadas para poder se dirigir a Deus. A oração do Pai Nosso é uma oração modelo, tentando nos ensinar como devemos orar, a organização da nossa oração. E quando você repete essas palavras, você não está orando, você está rezando, fazendo o quê? Algo que está escrito no papel, que reza no papel, que está escrito ali, que você decorou, que você fala para Deus, que tem também a sua importância. Não pode ser desprezado. Mas a oração é diferente. É quando você chega diante de Deus e as palavras, elas não são decoradas. Você consegue exatamente falar para Deus de coisas que estão diretamente ligadas à tua alma. É como você tivesse uma conversa. É quando você chega sem ter preparado nada, sem ter organizado nada, mas você somente externa as necessidades da sua alma, do seu coração, e você expressa para Deus tudo aquilo que está doendo em você, tudo aquilo que está preocupando você, tudo aquilo que está incomodando você. A Bíblia diz que essa oração tem poder quando você externa essa necessidade, acompanhado com a súplica, que diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, que a oração e súplica tem poder, faz com que Deus venha agir e nos dá resposta. E o que é súplica? É aquela oração que você faz com lágrimas, dominada por uma carga emocional muito forte, por questões ligadas aos problemas e às dificuldades que você está tendo. A Bíblia diz que essa oração tem um poder tremendo, e quando você faz isso, que você abre o coração e fala para Deus, Deus recebe isso como oração. A sua oratória não é nada que você decorou, não é nada que alguém pensou para você, mas é a sua oratória, as suas palavras, a sua oração, que são realmente colocadas para fora em função da necessidade, em função da dor e de uma série de outras coisas que podem então movimentar você a dizer isso. Então isso é oração. Jesus, ele percebendo que isso é importante, ele disse uma parábola às pessoas que o escutavam. Ele precisava dizer para as pessoas que orar é muito importante, que é orando que você recebe as suas bênçãos e recebe as respostas de Deus. Aí Jesus fez o quê? Ele contou uma parábola. E segundo o que está escrito no capítulo 18, do versículo 1, ele disse essa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Diga glória a Deus. Está lá, 18:1. Sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Tentando dizer para você, para mim, para nós não desanimarmos, não esmorecermos. Se você está orando e ainda não obteve resposta, Jesus está dizendo para você continuar orando, para você não desanimar, não esmorecer, mas orar. Pedir e clamar, tentando dizer para você que o seu problema pode ser grande, mas a sua insistência em oração vai provocar uma resposta de Deus.
Essa parábola aí que ele disse. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, disse ele. Como é isso? Que parábola foi essa? Foi a parábola do juiz iníquo. Ele não tinha uma outra forma para poder incentivar as pessoas a orarem. E ele pegou uma situação para contar uma história. E não tem coisa mais difícil para qualquer ser humano do que buscar justiça em quem não quer fazer justiça. Você não ganha. Jesus usou isso aí exatamente porque ele entende que quando você tenta buscar injustiça naqueles que têm o poder de fazer justiça e não querem fazer a justiça, você está desarmado. Só um milagre de Deus para poder mudar toda essa situação. Era isso que ele queria dizer. E sabe o que ele disse? Que uma mulher precisava que fosse feita justiça. Mas essa justiça, ela foi buscar num juiz iníquo. O que é um juiz iníquo? É aquele que conhece a verdade, mas que não pratica a verdade correta. Tem muita diferença. Quando uma pessoa não conhece a Deus, que ele peca, ele está pecando, ele é um pecador. Quando uma pessoa que conhece a Deus peca, ele não está pecando, ele está cometendo iniquidade. A iniquidade é um pecado que só quem pode cometer é quem conhece a verdade. Que você tem parâmetros das coisas e sabe o que é certo e o que é errado, e você opta pelo errado, aí você está sendo iníquo, está cometendo iniquidade. Essa é a diferença. Só quem conhece a Deus que se torna iníquo, que pratica a iniquidade pelo fato de fazer o que sabe, o que não deve fazer e ter conhecimento das coisas. Essa é a conotação que tem para poder diferenciar uma coisa da outra. E o que prova que esse homem aqui era um homem que conhecia o certo, conhecia a verdade, no entanto ele não queria praticar a verdade com a mulher. E a mulher chegou lá, ele sabia que ela tinha direito e pediu para ele que ele olhasse com carinho a situação dela, que estava nos tribunais, e que ele tinha o poder de resolver para fazer justiça. Só que ele não queria resolver. Ele era um juiz iníquo, sabendo que ela tinha razão, sabendo que ela estava certa, mas mesmo tendo esse conhecimento de total consciência, ele decidiu não fazer a justiça. Só que ela não desistia. Ela ficava insistindo com ele direto. Ela ia lá e pedia: resolva a minha causa. Resolva a minha causa. E ele não queria, mas ela voltava lá e ficava insistindo com ele. E disse Jesus que ele se sentiu tão incomodado, que ele resolveu atender aquela mulher, não porque ele queria fazer justiça, mas para se ver livre das pressões que ela estava causando nele, incomodando ele totalmente. Ele disse: eu vou resolver o problema dessa mulher para que ela pare de me importunar, que ela me deixe em paz, disse Jesus. E ele foi e resolveu. E Jesus aproveitou, lá no finalzinho da parábola, diz: olha, se aquele homem que era mau, injusto, resolveu atender aquela mulher por ser insistente com ele, quanto mais Deus, que é bom, será que não vai ouvir aqueles seus filhos que lhe clamam de dia e de noite? Foi a pergunta, ou foi o que Jesus falou. Dizendo então que Deus ouve exatamente por conta dessa sua insistência também. Por que Deus ouve? Por conta da sua insistência. Porque essa insistência para Deus tem nome. A sua insistência e o fato de não esmorecer,
O fato de ficar insistindo, buscando de Deus aquilo que você acha que é bom, e ora, e não para de orar, e não para de clamar, e não esmurece na sua oração, essa insistência tem nome. E o nome dessa insistência se chama perseverança. E perseverança é como se fosse assim um subproduto dessa fé que está no seu coração. É um resultado de quem tem fé, porque a Bíblia deixa bem claro que toda pessoa que tem fé, ele é perseverante, ele não é de insistir no meio das lutas, ele não é de recuar no meio das batalhas. Ele continua acreditando, mesmo que tudo aponte de uma maneira contrária, e mesmo que tudo pareça desfavorável a ele, ele continua acreditando. Por quê? Porque ele não se move pelas coisas que ele está vendo, ele não se move pela possibilidade favorável daquilo que ele está enxergando, mas ele se move pela fé, ainda que tudo diga ao contrário, diga de uma maneira diferente. A perseverança e a fé faz ele acreditar que vai ser diferente. Diga glória a Deus. Isso é fé. E Jesus então contou a parábola e depois fez aquele comentário dizendo que é preciso ter fé, e que ele se perguntava, será que ele ainda ia encontrar fé na terra quando ele voltasse aqui? Que é exatamente os tempos praticamente que nós estamos vivendo. Cada vez mais as pessoas estão simplesmente se afastando da fé e tentando viver pela lógica, pela resposta de outras coisas que possam comprovar alguma coisa, quando a fé é alguma coisa que você não precisa ter nada que venha comprovar. Você passa a viver isso, e isso, segundo a Bíblia, deu um resultado sobrenatural de Deus para a sua vida. Olha só os outros versos. Vamos ver o que diz a palavra de Deus no verso de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Olha o que diz, Romanos 1, 17. Para você poder entender o que eu quero falar para você. Visto que a justiça de Deus se revela do Evangelho. A justiça de Deus, aquilo que é justo, se revela nos ensinamentos de Jesus, nas boas novas. Evangelho quer dizer boas novas, significa boas notícias. É isso que significa a palavra evangelho. Visto que a justiça de Deus se revela nas boas notícias, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Diga glória a Deus. Quem é justo? Você. Nós que somos justificados no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que temos relacionamento com Deus, nós vivemos pela fé. Para outras pessoas a gente pode até parecer maluco, alienado, um monte de coisa, porque sempre a gente está acreditando, está confiando que vai ter uma solução ali. Tem pessoas que ignoram isso, porque tem pessoas que estão baseadas somente por aquilo que conseguem ver, somente pela lógica das coisas. Mas a fé não tem lógica, você vivencia, você experimenta através do acreditar, do confiar naquele que pode todas as coisas. A fé é alimentada em Jesus, você passa a acreditar em Jesus quando todo mundo não vê possibilidade, você está vendo possibilidade porque você crê que Jesus está no negócio, está na causa, está com você, é do teu lado, e quando ninguém acredita, você consegue acreditar. Por quê? Porque você sabe que Jesus vai agir e é nele que você está confiando. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Nós vivemos e assim é pela fé. São daquelas situações que ninguém está acreditando, ninguém vê possibilidade, mas você consegue ver por causa daquilo que Jesus falou para você, por causa do Evangelho que vem e diz para você ter fé, para você confiar, e Deus começa a trabalhar isso. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É ouvindo que você vai adquirindo essa fé que quase ninguém tem, mas que se adquire, segundo a Bíblia, através do que ouvimos e escutamos o Evangelho. De fé em fé vem e começa a forjar em nós essa confiança fundamentada num Deus que você nunca viu. Por isso é fé, que fé é o fato de crer no que você não está vendo. Essa fé que é importante.
E quem é de Deus vive por isso. Se sustenta nessa fé, nessa confiança. Olha só o que diz o verso seguinte, que é o 2 Coríntios 5:7. Fica claro aqui o que é fé. Olha só o que diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. A fé se caracteriza exatamente nesse fato. Você não está vendo nada, não está vendo possibilidade de nada, mas você está crendo porque você é movido pela fé. Movido pela fé. Foi essa fé que capacitou Davi para derrubar o Golias, gente. O que todo mundo via não tinha possibilidade nenhuma. Um homem de quase 3 metros de altura contra um garoto de 1,60 m e pouco, pequeno, magrinho, sem nenhuma condições, praticamente sem arma nenhuma. Ninguém apostava naquilo. Ninguém acreditava que um duelo daquele daria vitória ao pequeno Davi. Por que não? Porque nós avaliamos as situações por aquilo que nós estamos vendo. E a avaliação de qualquer um dentro desse duelo, com certeza não apostaria no Davi. Porque a lógica dizia que o Davi não era páreo. A lógica dizia que o Davi seria simplesmente dilacerado por aquele gigante chamado Golias. Só que a fé dele dizia que aquele problema não era nada diante do poder do Deus que ele acreditava. É isso. Com a fé, você consegue ver ao contrário do que a lógica diz para você. Senão não seria fé. Por que eu estou pregando para você isto nesta tarde? Para dizer, não sei quais são as suas lutas, não sei quais são os seus desafios, não sei quais são as suas dificuldades, não sei o que te incomoda, eu não sei se você está diante de uma situação que você reconhece na leitura que faz, que é algo maior do que você, mais forte do que você, mais poderoso que você, não sei como é que você tem analisado os problemas que te cercam, não sei se você analisa e na sua leitura você analisa como algo que você não sabe o que fazer, não tem o que fazer e não sabe de que jeito fazer, talvez analisando tudo maior e mais forte do que você, ainda que você esteja vendo assim. A fé vai simplesmente trabalhar na tua mente ou no teu coração para dizer para você, é difícil, mas você consegue, você pode, porque você tem do seu lado um Deus que é todo poderoso. Essa é a diferença. Aí você olha para os problemas e diz assim, esse problema é grande, é enorme, mas ele não é nada diante do poder do Deus que eu acredito que pode todas as coisas. E quando você vai sustentado nessa fé, se configura aquilo que nós chamamos de resposta de Deus. Então, nesta tarde, não sei o que te incomoda, não sei o que é desafiador para você, não sei o que parece impossível para você, não sei o que parece inatingível, não sei o que parece inalcançável, não sei o que parece invencível. Eu sei de uma coisa, que a fé em Deus torna possível todas as coisas. A fé, acompanhado de oração, não tem o que possa segurar. Por isso que Jesus Cristo falou e disse, tudo aquilo que pedir de oração, crendo recebereis, ele falou. Está lá em Marcos 9:23. Tudo é possível para aquele que crê, que acredita, que tem fé. Tudo se torna possível. E são essas coisas que precisam então serem forjadas em nosso coração para nós aprendermos a vencer as nossas lutas e as nossas batalhas. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus ajude você no nome de Jesus. Amém. Amém.